5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, amados, deixa eu conversar um pouquinho aqui com vocês sobre essa questão aqui, histórias repetitivas, né, que sempre se repetem. Eu sempre recebo aqui no meu e-mail essas mesmas situações, nos comentários também tem sempre o pessoal comentando as mesmas coisas, as histórias são sempre as mesmas. Né, gente? E o que eu vou dizer para vocês aqui, né, gente? Sempre aquela questão, a questão do repúdio do cônjuge para com os filhos. Tanto o homem, né, o marido, ou tanto a mulher, a esposa, certo? Repudia os filhos. Isso aqui, gente, certo? Vez ou outra eu vejo alguém, irmã, o meu marido não quer saber dos meus filhos, ele não tá nem aí pra minha filha, ele não tá nem aí, ele não procura saber deles, ele não procura isso, ele não aquilo, ele não tá nem aí, não quer saber nada dos nossos filhos. E, gente, deixa eu dizer pra vocês aqui, isso aqui é normal, né? A gente diz normal, né, gente? Normal pra situação da gente, né? Normal porque eles estão cegos, certo? Todo mundo aqui sabe que no início é dessa forma, gente. No início, quando a pessoa tá cega, aí repudia, porque o marido, né, não só repudia a esposa, repudia os filhos. Se tiver os filhos, repudia também. Em algum momento, vai repudiar os filhos. Se não repudiar os filhos, porque a gente tem que ver caso para caso, porque há momentos que o marido não repudia, de primeiro não repudia os filhos, mas vai repudiar lá na frente. Certo? Vai negligenciar ali. É sempre aquelas questões, antes o marido era um bom pai, um pai presente, um pai que saía com os filhos, um bom pai. De repente, esse bom pai, certo, se torna aquela pessoa negligente, né? Que é quando eles estão começando ali a entrar na cegueira, certo? Ficam cegos. Então, isso aqui, né, como eu já disse, ele pode ficar cego no início, né? Muitos ficam cegos no início, esquece que tem filho, esquece que tem tudo, principalmente no início, os cônjuges esquecem que tem filho, tá nem aí pros filhos, quer nem saber, eles querem saber de viver a felicidade deles. Então, isso aqui é normal, principalmente para quem tá no início de um deserto. Quem entrou agora, meu filho, no início do deserto, vai sofrer isso aqui mesmo, vai passar por esse repúdio, não só, certo? Não, você vai passar pelo repúdio, não só você, mas também os seus filhos, certo? É por isso que você tem que estar bem atenta a isso e tentar, de alguma forma, né, suprir essa necessidade do seu filho ou da sua filha, porque eles vão repudiar, os maridos quando eles estão cegos, as esposas quando eles estão cegos, vão repudiar seus filhos. Tanto a mulher quanto o homem, também tem a mãe é uma boa mãe, esquece até que tem filho. Repudia também os filhos, certo? Quando não deixa os filhos com o marido para viver a sua felicidade lá com outro cara, leva o filho, certo? Para morar com ela, mas nem liga para ele. Quantos pais eu vejo reclamar, né? Os próprios filhos reclamam pro pai, mãe, pai, minha mãe não tá nem aí para mim, minha mãe não liga para mim, né? Vai reclamar o pai. Então, repúdio é tanto sofrido pelo marido quanto pela esposa. Os filhos também sofrem, gente. Porque vocês sabem que o adultério, ele traz isso. Infelizmente, a gente sabe que o adultério traz destruição. E isso atinge não só a gente, né, o cônjuge, né, mas também os filhos. Se tiver filhos, os filhos também são atingidos na mesma situação, certo? Então, o que é que se pode fazer numa situação dessa? O que é que pode se fazer? É uma situação que a gente não tem que, né, tentar de todas as formas dar o maior apoio aos seus filhos, certo? Apoiar eles, tal, certo? Não permitir que eles fiquem com raiva dos pais e das mães. Tem mãe, tem pai que faz o contrário, certo? Fica falando mal do pai para o filho, certo? Então não faça isso aqui, tem muita gente fazendo isso aqui.
Então não faça, porque isso não é um papel, certo, de uma serva do Senhor e nem um papel de um servo do Senhor. Botar o filho contra o pai só porque o pai ou a mãe está negligenciando ou repudiando os filhos. Você deve fazer o contrário, certo? Tentar suprir a falta que o seu marido, a sua esposa faz aos seus filhos. É claro que a gente não vai suprir de 100%, logicamente que não. Mas a gente pode. Então, o que tiver ao nosso alcance, podemos fazer, certo? Podemos fazer, certo? É normal o marido, quando está cego, certo? Quando ele está cego, quando está sem consciência não, tá, gente? É normal quando o marido ou a esposa está cega ou cego espiritualmente, certo? Repudiar os filhos. É normal. Praticamente a maioria das pessoas que passam, certo? Que tem filhos em comum, certo? O repúdio acontece no início, logo quando a pessoa deixa a pessoa, certo? Agora há casos que o repúdio começa no meio, certo? Começa depois, certo? Ou você sente um pequeno repúdio do seu esposo para com seus filhos, certo? Lá na frente. Então, mas 90% dos casos é no início. 90% dos casos é no início. Sempre quando o marido ou a esposa deixa o cônjuge, eles começam a repudiar de imediato, não só você, mas também os filhos, certo? Né? Outras pessoas vão sofrer esse repúdio, os filhos vão sofrer esse repúdio com o passar do tempo. Eles vão começar a se afastar. O que é que acontece? Eles se afastam, porque, né? Eles vão se afastando ali, vão se adentrando dentro do pecado, vão ficando mais cegos e ali eles vão, certo? Se afastando mais do filho. No início era presente ali, separou-se, houve a separação, mas do nada ele deixou de procurar, do nada não ajuda mais, do nada, certo? São diversas, mil e uma situações. Então é isso aqui. E o que é que se deve fazer numa situação dessa? Nunca botar o filho contra o pai, nem contra a mãe, logicamente. Certo? Outra, interceda. Não adianta. O que é que tem para fazer, irmã? Não tem o que fazer, meus amados. Tem o que está ao nosso alcance, que é o quê? Tentar fazer com que os nossos filhos não sofram tanto pelo repúdio do pai. Certo? Tentar suprir essa falta, essa necessidade, porque eles sentem falta, principalmente para crianças, bebês, crianças, elas sofrem mais. Certas crianças, elas sofrem mais, crianças que de colo, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, certo? Os adolescentes também sofrem, eles têm uma forma de absorver a situação e eles ficam traumatizados, tal, começa a ficar aquele adolescente, né, problemático e tal, certo? Mas tudo isso a gente sabe por que é. Certo? Então, é uma questão de você conversar, de você tratar com a situação, com cada faixa etária. Com a criança é melhor de lidar, certo? A criança menorzinha é melhor de lidar, né? Mas a gente vê que ela sofre, certo? A criança sofre, mas nem como a gente, certo? Fazer o melhor. Sei que é difícil muitas vezes, eu passei por isso, certo? E sei o quanto é difícil, certo? Né? Ver um filho sofrendo. É difícil pra gente, certo? Principalmente como mães e pais, vendo a situação, né? E vendo os nossos filhos sofrer. Nós sentimos, sim, a situação. Mas é aquilo, amados. É tentar o máximo possível, tentar suprir isso aqui, conversando, ficando mais presente com eles e tudo mais. Justamente para tentar inibir esse repúdio do pai ou da mãe. Não vai inibir 100%, mas dá para fazer, certo? É isso que você vai fazer. Outra coisa aqui, interceda. Sem intercessão, seu marido vai sempre repudiar, certo? O repúdio ele vai continuar. Sem intercessão não há, certo? Então, se você quer acabar com o repúdio do seu marido, não só contra você, mas também contra os seus filhos, porque eles sofrem o repúdio também, é intercessão, gente. É intercessão. Comece a interceder pelo seu cônjuge, certo? Em relação aos seus filhos, comece a interceder. Se houver intercessão, o repúdio para. Se você verdadeiramente ama os seus filhos, como você diz que ama, você vai interceder em prol deles,
em prol dos seus filhos, você vai começar a interceder junto ao pai, certo? A questão do repúdio para com seu filho, né? Vai orar, Senhor, toca no coração do meu marido, da minha esposa, para que ele, né, venha procurar o nosso filho, para que ele sinta saudade do nosso filho, para que ele se torne mais presente, que ele procure saber do nosso filho, né? Então, gente, é isso aqui, certo? Você tem que interceder. Garanto aqui a vocês que quando vocês começarem a interceder, certo? Em questão do repúdio do seu marido para com seus filhos, a coisa muda. A coisa muda, o marido começa a procurar os filhos, o marido começa a perguntar, o marido começa a ajudar, o marido começa a fazer a esposa também do mesmo jeito. Então não adianta reclamar. O que tem a fazer é isso aqui, certo? É agir, tem que agir, certo? É interceder. Garanto aqui, se houver intercessão, no instantinho o seu marido se volta para o seu filho. Porque a Bíblia diz que ele inclinará, certo, o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Então, se ele pode fazer isso, então é através da intercessão. Deus inclina o coração do seu marido, certo? Se houver a intercessão, faça a intercessão para você ver o seu marido ou a sua esposa, porque eu sou prova viva disso aqui, certo? De estar todas as noites intercedendo, certo? Para que, né, acontecesse a procura, acontecesse isso, e Deus foi trabalhando no coração, certo? Do cônjuge, e Deus faz, certo? Como eu disse, eu sou prova viva disso aqui. Todo mundo aqui viu, certo? A maioria aqui, os filhos passou por repúdio, ou tá passando, então quem orou, tá agora, o filho já não está sendo tão repudiado. Quem está intercedendo, Deus está trabalhando. O marido já procura, o marido já, de alguma forma, já, né, quebrantou-se um pouquinho. Então é isso aqui, não tem muito o que fazer. É isso aqui que eu disse pra vocês, não adianta reclamar. Ai, irmã, meu marido tá sofrendo por isso. Meu marido tá repudiando meu filho, eu não sei mais o que é que ele o que é que eu faço. Orar, interceder, certo? E fazer a sua parte, que eu já disse aqui, certo? Tentar suprir a parte dos tentar, não é suprir, você não vai fazer 100%, mas tentar suprir de alguma forma, ficando ali, ajudando seu filho ali, certo? Ajudando ele a não ficar com raiva do pai ou da mãe. É isso aqui. Então, interceder e fazer isso aqui. Amém? Que Deus abençoe vocês.